Em São Paulo, a quarentena determinada pelo governo do estado reduziu o número de pessoas nas ruas e também o congestionamento na maior cidade do país. E nas estradas que cruzam o estado, os acidentes caíram quase pela metade, segundo um levantamento que foi obtido com exclusividade pela Globo News. Sobre isso, a gente conversa agora com a Daniela Geminiani, que está na rodovia Raposo Tavares, que liga o interior e liga a cidade de São Paulo ao interior e o centro-oeste do país. Daniela, bom dia. Estou vendo que você está aí a bordo do nosso carro e desse relatório, com base nesse relatório, qual é a sua percepção sobre o movimento dos veículos na estrada? Estou vendo que o carro está andando sem parar. Problema para andar ele não está tendo, né? Não está tendo, Eric. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a Globo News. Olha, a percepção da nossa equipe aqui é a seguinte: tem alguns carros circulando aqui na rodovia Raposo Tavares, como você falou, liga a capital paulista até a divisa do Mato Grosso do Sul, mas o movimento, claro, é muito menor comparando com o período pré-quarentena. Em nenhum momento a gente tem parada, trânsito lento, a gente segue a viagem normalmente. Aqui, para quem não é de São Paulo, essa rodovia ela passa por alguns bairros mais afastados da região central de São Paulo e mais residenciais, como por exemplo a Granja Viana. A gente está nesse momento na altura da cidade de Osasco, na Grande São Paulo, seguindo então sentido interior. Como você falou, esse período de quarentena, né, começou aqui no estado de São Paulo, nos 645 municípios, no dia 24 de março, reduziu, é claro, a circulação de veículos, de ônibus, trens e, claro, de pessoas aqui no estado de São Paulo, e com a redução dessa circulação caiu o número de acidentes. A gente preparou uma arte para mostrar então os dados que nós obtivemos com exclusividade aqui para a Globo News. A gente vai mostrar essa arte então para o assinante para quantificar essa queda. O número de acidentes nas rodovias estaduais, nos mais de 24 mil quilômetros de rodovias estaduais aqui de São Paulo, caiu 46,7%. Na semana de 16 de março a 22 de março, que foi a semana pré-quarentena, foram 876 acidentes. Já na primeira semana da quarentena, do dia 23 ao dia 29, foram 467 acidentes, uma queda aí de 46,7%. E claro, com um menor número de acidentes, foi menor também o número de feridos e de pessoas que morreram em decorrência desses acidentes. Na primeira semana, antes da quarentena, foram 454 feridos e 250 na primeira semana de quarentena. E o número de mortes foi de 20 para 15 mortes, comparando então essas duas semanas, todos os resultados acima, uma queda superior a 40%. Nós estamos então, como eu falei, aqui na rodovia Raposo Tavares. A sensação, a gente tem acompanhado, Eric, todos os dias esse período de quarentena aqui na cidade de São Paulo e também no entorno da cidade de São Paulo, e a percepção que a gente tem é essa: tem gente circulando, claro, a gente relembra o assinante, o que está operando aqui em São Paulo durante esse período que começou no dia 24 de março até pelo menos dia 7 de abril, terça-feira agora. Os serviços essenciais, que são os hospitais, as clínicas veterinárias, clínicas odontológicas, também os supermercados, padarias, açougues. Os bares, restaurantes e cafés, eles podem continuar operando, mas um sistema de drive-thru ou então de delivery. E os serviços de segurança, de limpeza, também esses serviços considerados essenciais, postos de gasolina, tudo isso continua operando aqui no estado. Então é claro que a gente tem uma circulação de pessoas, as pessoas que trabalham nesses serviços essenciais, circulação de carros também, mas é uma circulação muito menor do que a gente via antes desse período de quarentena. A gente tem dito que é uma nova realidade aqui na cidade de São Paulo e em todo o estado, nos 645 municípios do estado de São Paulo. Vocês conseguem ver aí pelas imagens da câmera do Leandro Matoso, os carros circulando. Está fazendo um dia bonito aqui na cidade de São Paulo, no entorno da cidade. A gente está em Osasco, aqui na Grande São Paulo, mas muita gente ficando em casa, respeitando então essas orientações da quarentena, que a rodovia ela liga o interior do estado. Muita gente pegaria o final de semana para ir viajar, para ir conhecer algumas cidades do interior ou então para visitar familiares, mas a circulação está muito menor na manhã deste sábado. A gente também tem mostrado ao longo da semana a movimentação nos transportes públicos, né? Houve uma adaptação da frota na cidade de São Paulo. No começo da semana, a Secretaria Municipal de Transportes disse que estava operando com 40% da frota. Houve uma adaptação ao longo da semana, a frota subiu para 44%, porque a demanda está muito menor. 76% foi a queda na demanda dos transportes do ônibus municipal, dos ônibus municipais em São Paulo. Então houve uma adequação da frota para que, claro, a
circulação fosse menor, mas não houvesse lotação, então, nesses veículos. No caso das rodovias estaduais, onde nós estamos, eu repito, são mais de 24 mil quilômetros de rodovias estaduais, entre aquelas administradas pelo Estado e as concessões para a iniciativa privada, são mais de 24 mil quilômetros, e aí, nesses casos, a redução no número de acidentes foi de 46,7%, comparando, mais uma vez, a semana pré-quarentena, de 16 a 22 de março, e a primeira semana da quarentena, do 23 a 29 de março. A gente reforça mais uma vez que a quarentena começou na terça-feira, dia 24, e aí a queda no número de acidentes foi de 46,7%, uma queda considerável, e aí, portanto, claro, queda no número de feridos e também de pessoas que morreram em decorrência desses acidentes. Então, a gente consegue observar aqui, circulando na manhã deste sábado, dá para circular tranquilamente, não tem nenhum ponto de parada. Eu reforço que essa rodovia Raposo Tavares, ela passa por alguns bairros residenciais, por alguns shoppings, o que faz que normalmente antes da quarentena, né? Porque o novo normal é esse período de quarentena que nós estamos vivendo neste momento. Então, antes da quarentena, tinha trânsito aqui na Raposo Tavares, justamente por passar por esses pontos comerciais, shoppings, esses bairros residenciais, mas neste sábado o que a gente vê é uma movimentação muito inferior. O trânsito, como você falou, teve registro de 0 quilômetros de congestionamento na cidade de São Paulo desde o início da quarentena. Isso para o paulistano é atípico, praticamente não acontece, e a gente segue então viajando aqui pelas rodovias estaduais da cidade do estado de São Paulo para ver a movimentação que num sábado de sol como esse, o comum para o paulistano, e muita gente que mora na cidade de São Paulo tem família no interior, tem família no litoral e aproveitaria, portanto, um sábado de sol como esse para ir viajar. Mas o que nós estamos vendo, Eric, na manhã deste sábado, é uma movimentação muito inferior, comparando com antes, né, com pré-quarentena. Isso reflete, claro, se tem um lado positivo nisso tudo que a gente está vivendo, é justamente a queda no número de acidentes e, portanto, o número de mortos e de pessoas que ficam feridas em decorrência desses acidentes. E também o 0 quilômetro de congestionamento que a gente já falou aqui na cidade de São Paulo. Em todo o estado de São Paulo, essa circulação tem sido bem menor. Então, para a gente reforçar para o assinante, então, a quarentena aqui no estado de São Paulo, nos 645 municípios, começou no dia 24 de março, vai até pelo menos o dia 7 de abril. Nesse período, os comércios, shopping centers, academias, casas noturnas, lugares de eventos privados também ficam fechados, não podem funcionar. O que está permitido ficar aberto, então, são os considerados serviços essenciais, que são serviços de limpeza, são serviços de segurança, hospitais, supermercados, clínicas. Vale sempre a gente lembrar, porque o pessoal fica muito na dúvida do que pode, o que não pode abrir, quem pode sair ou não. A orientação do governo do estado, do governador João Dória, que quem puder fique dentro de casa, não circule, só saia por o que é estritamente essencial, né? A gente lembra, o estado de São Paulo tem mais de 15% da população acima dos 60 anos, portanto, fazendo parte aí do grupo de risco. Então, quem puder ficar em casa, ainda mais um sábado como esse, aproveitar para ficar curtindo a família, mas dentro de casa, não indo viajar. E o que a gente está vendo por aqui é exatamente isso. Parece que o pessoal está respeitando. A gente vai seguir acompanhando, dá para a gente ver pelas imagens o céu limpo, não tem nenhuma nuvem, é um sábado muito bonito de sol aqui em São Paulo, mas o pessoal está ficando dentro de casa, pelo menos aqui na rodovia Raposo Tavares, que liga a capital paulista até a fronteira, até a divisa com Mato Grosso do Sul. O movimento segue tranquilo por aqui, Eric, a gente vai seguir acompanhando. Dá para ver que realmente trânsito nenhum na rodovia Raposo Tavares. Agora, Dani, eu vou te fazer uma pergunta que é a seguinte: você falou até do congestionamento zero quilômetro em São Paulo. Isso durante a semana tem chamado muita atenção. Tudo bem que a gente sabe que no fim de semana a circulação diminui, a circulação de carros dentro da cidade de São Paulo. Mesmo assim, para um sábado de sol, quando vocês partiram de São Paulo, agora vocês estão em Osasco, quando vocês partiram da cidade de São Paulo, foi possível também, para um padrão de fim de semana, perceber uma redução no trânsito dentro da cidade? Sim, Eric, sim. A gente tem notado, como eu te falei, a gente está fazendo todos os dias essa ronda, passando por todas as regiões da capital paulista. E mesmo num sábado, a circulação de carros e também de pedestres é bem menor, porque é muito comum a gente ver aqui na capital paulista, num sábado de manhã, o pessoal correndo na rua, andando de bicicleta, passeando pela ciclovia. E na manhã desse sábado, a hora que a gente saiu da emissora para vir aqui fazer essa ronda, praticamente ninguém circulando nas ruas e poucos carros também. Poucos carros, menos ônibus também, mesmo
mesmo dentro dos ônibus, poucas pessoas. A gente brinca que São Paulo é a cidade que nunca para, e não para mesmo. Mesmo que no sábado, normalmente, nesse período pré-quarentena, como era antes, fosse um sábado, a circulação, a movimentação é intensa. As pessoas estão fazendo outras coisas, mas vão para a rua, vão para os parques, vão andar nas ruas, correr, praticar um esporte, como eu te falei. A nossa percepção para esse sábado é uma circulação bem menor de carros, transportes públicos, né, e também de pedestres circulando na cidade de São Paulo na manhã de um sábado como esse, de sol. Normalmente, mais uma vez, né, o novo normal é agora o período de quarentena, mas antes da quarentena a gente viria mais pessoas, principalmente praticando esportes, tomando café em padaria. Isso aqui na cidade de São Paulo é muito comum, o pessoal vai tomar café na padaria e agora não pode mais fazer isso, né? Você pode entrar na padaria, comprar o pão, comprar o café, mas tem que sair, não pode mais consumir dentro. Então a percepção que a gente tem é essa redução mesmo sendo um sábado de sol como esse, Eric. Bom, eu conversei com a Daniela Gemignani, que neste momento está em Osasco, na Grande São Paulo, mas ela ainda volta ao longo da programação. Vamos ver onde é que ela vai estar da próxima vez que entrar ao vivo. Dani, obrigado pelas informações.